As divisões no reino espiritual. Já mencionei que existem 3 estratos principais, no reino espiritual, e que cada um deles é dividido em 60 níveis, perfazendo um total de 180 níveis. Agora vou explicar a estreita relação que esse fato tem com a vida de um ser humano. Para que o homem experimente a felicidade completa, ele deve, entre outras coisas, encontrar a resposta para a velha questão, de por que ele veio a este mundo. A menos que esta pergunta seja claramente respondida, o homem não pode viver virtuosamente ou desfrutar de paz de espírito ao máximo. Em vez disso, ele desperdiçará sua vida preciosa, como os comedores de lotos, sem ter nenhum propósito significativo, sem fazer nenhuma mudança para melhor. O homem nasce no plano físico, porque Deus designou a ele uma missão individual definida para cumprir, para o cumprimento de seu plano. Qual é o plano de Deus? Desde o início da criação, ele pretendeu estabelecer um mundo ideal. Um paraíso na Terra. Visto que este será o cumprimento de seu plano, quando pensamos no progresso da civilização, que parece não ter limites, podemos imaginar quão grande será a grandeza e a beleza do paraíso completo. Provavelmente estará além do conceito humano. Nesse sentido, a história do mundo até nossos dias, nada mais foi do que o lançamento do alicerce, o estabelecimento do cenário para a nova era que se aproxima. Deus dotou cada ser humano com talentos e capacidades especiais, para que sua missão individual possa ser realizada com sucesso. Ele fez com que cada um nascesse, e renascesse inúmeras vezes, vivesse repetidas vezes no mundo físico, para que pudesse avançar, em direção ao objetivo final da perfeição. Todas as coisas, e todos os eventos, bem e mal, paz e guerra, criação e destruição, são parte do movimento em direção a esse objetivo, uma parte necessária da evolução. Em que tipo de tempo vivemos agora? Como expliquei antes, isso é o que chamo de o ponto de viragem da Idade das Trevas, para a Idade da Luz do Dia, a Idade da Iluminação. O mundo inteiro está prestes a dar passos decisivos para uma nova era. A humanidade agora está pronta para se livrar do manto da barbárie, para que possa alcançar as alturas de uma civilização verdadeiramente iluminada. Quando isso for alcançado, pela primeira vez na Terra, o caos, os conflitos, as doenças e a pobreza serão completamente eliminadas. Desnecessário dizer que Deus nos enviou a bênção da terapia japonesa, com o propósito de levar adiante seu grande programa, e a terapia japonesa é de extrema importância para cumprir essa parte de seu plano. Assim, a vontade de Deus está sendo transmitida ao homem em todos os momentos. Deixe-me explicar como isso é feito. No mundo espiritual, existe uma contraparte para cada alma individual. Eu me refiro a essa contraparte como Yukon. Quando Deus deseja dar suas ordens a um determinado indivíduo, ele as transmite ao Yukon, que por sua vez, as transmite ao espírito primário, por meio do cordão espiritual que os conecta. É quase impossível, para uma pessoa média, fazer contato intuitivo com o Yukon e, assim, tornar-se ciente da vontade de Deus. Apenas alguns indivíduos, cujos corpos espirituais foram purificados o suficiente, para ter atingido graus específicos de consciência, podem fazer isso. A maioria, tem muitas nuvens em seus corpos espirituais, dificultando o contato. Além disso, algumas forças das trevas, frequentemente utilizam tais situações para interromper o fluxo. Tenho certeza de que a maioria de vocês, pode se lembrar de experiências, em que seus planos bem elaborados, deram errado, ou em que sua sorte mudou inesperadamente para pior. Muitos de vocês não sentiram que os eventos, estavam sendo dirigidos de alguma forma por mãos invisíveis? Alguns de vocês não passaram por experiências que mudaram todo o curso de sua vida. É o status ou posição do Yukon, no reino espiritual que determina a missão e a fortuna de cada indivíduo. Quanto mais alto o plano em que o Yukon reside, maior é a missão atribuída por Deus, e mais afortunado é aquele indivíduo.
Quanto mais baixo o plano em que o Yukon habita, mais difícil é a existência terrena da pessoa. No plano mais baixo, sua experiência é a pior. A razão é que as camadas superiores do mundo espiritual são parte do estado celestial, que é cheio de saúde, paz, alegria e abundância, enquanto os planos inferiores são reinos de agonia, cheios de sofrimentos de doenças, conflitos e pobreza. Pelas razões acima mencionadas, para que um ser humano alcance a verdadeira felicidade, ele deve primeiro elevar seu Yukon a planos superiores. Isso é possível através da purificação do corpo espiritual e elevação de sua vibração, pois o estado do corpo espiritual reflete no Yukon, fazendo-o subir ou descer, de acordo com a quantidade de nuvens. Em outras palavras, um corpo espiritual com uma vibração mais elevada, tem menos peso e por isso sobe facilmente, enquanto as nuvens adicionadas tornam um corpo espiritual mais pesado, e o fazem afundar para planos inferiores. Portanto, para que alguém seja purificado, e tenha suas vibrações espirituais elevadas, ele deve viver virtuosamente, construtivamente e a serviço do próximo. A situação atual do mundo, e o reino espiritual. A situação mundial hoje apresenta uma condição crítica em uma escala tão grande, que nunca vimos como antes em nossa história. O medo da eclosão de uma terceira guerra mundial deve ser algo que ocupa a mente de quase todas as pessoas na Terra. Por ser um assunto profundamente sentido, envolvendo muitas nações do mundo, sua influência seria também sem precedentes. No entanto, este é apenas o estado do mundo material, como é visto pelos olhos físicos da maioria das pessoas. Visto que a verdadeira causa de todas as coisas no mundo físico está no reino espiritual, a menos que você se torne ciente do estado real lá, você nunca poderá compreender a verdadeira raiz de qualquer problema aqui. Somente quando você perceber isso, poderá ter um antegozo do futuro e, assim, alcançar a verdadeira paz de espírito. Deus sempre teve seu plano para estabelecer um paraíso na Terra, mas para atingir esse objetivo, ele primeiro desenvolveu a civilização material até certo ponto. Por isso, ele criou o bem e o mal. É por causa do atrito entre o bem e o mal, que a brilhante civilização material que vemos hoje foi realizada. O mundo está agora, às vésperas do nascimento de uma condição ideal, o paraíso na Terra. Eu já disse isso muitas vezes, mas devo mencioná-lo novamente, antes de entrar no assunto principal, para que seja facilmente compreendido por qualquer pessoa que esteja ouvindo sobre isso pela primeira vez. O conflito entre os seres humanos começou no reino espiritual no início de sua criação. Os mais fortes começaram a desejar a posse exclusiva de todas as terras, e de tudo que havia nela, e a dominar tudo como desejassem. Para realizar seus sonhos, recorreram à violência, sem distinção entre o bem e o mal. Esta é a mesma imagem que vemos agora. Assim, sempre houve conflito incessante entre o forte e o fraco. Essa luta ajudou a promover o conhecimento humano. Conforme a população aumentou, a escala do conflito também se expandiu, até agora se tornou do tamanho que vemos hoje. No reino espiritual, foi há mais de 2000 anos que o plano, para obter domínio completo sobre o mundo foi feito. O líder desse plano era um dos seres malignos mais poderosos do mundo espiritual. Este espírito entrou e tomou posse de um ser divino, que estava em encarnação física, e através dele começou a tentar dominar o mundo, usando todos os tipos de meios ultrajantes, não parando por nada para atingir seu objetivo, e parecia ter conseguido por um tempo. No entanto, ele falhou no último momento, pouco antes de atingir seu fim. O ser divino possuído, tendo experimentado uma purificação mais severa de acordo com a lei de causa e efeito, arrependeu-se, e voltou ao normal e tornou-se um bom espírito divino novamente. Depois disso, porém, o espírito maligno não pôde abandonar sua ambição, e começou a possuir homens de habilidade, em um período após o outro,
e assim tentou realizar sua ambição, de ganhar a supremacia sobre o mundo, mas falhou todas as vezes. No entanto, suas experiências amargas nunca o fizeram desistir de sua ambição, pois mesmo hoje, aquele espírito maligno, e outros que são seus subordinados, ainda estão tenazmente fazendo esforços tenazes para alcançar seu objetivo. A maioria dos indivíduos que foram considerados heróis, e grandes homens de poder ao longo da história, foram vítimas e possuídos por esses espíritos negativos. Eles foram homens notáveis, em seus tempos, com nada parecendo ser impossível, para eles, mas muitos deles, falharam no final das contas, e foram arruinados, experimentando finais tristes e miseráveis. César, Napoleão, Kaiser Wilhelm Hitler, são bons exemplos do acima. Pelo que expliquei, acho que você pode imaginar o significado espiritual da situação do mundo hoje. Sempre me referi a esses heróis do passado, como líderes dos destruidores do mundo. Até hoje, nosso mundo não foi verdadeiramente civilizado, pois o homem ainda retém metade de sua natureza bárbara e, espiritualmente falando, cometeu muitos pecados, e acumulou muitas nuvens espirituais. Por causa disso, de vez em quando é necessária uma purificação generalizada e, para isso, são necessárias pessoas que realizaram trabalhos destrutivos e causaram ações de limpeza. Pensando assim, você entenderá que tudo acontece por uma razão, então as aparições de indivíduos que fazem a limpeza, aqueles geralmente chamados de heróis por outros, têm realmente feito parte do grande plano de Deus. Assim, você saberá que há pouco sentido em ficar indignado ou desesperado com as situações negativas do mundo.